Aonde estão nossos fundamentos? Os nossos fundamentos estão neste mundo, nas coisas que conquistamos, ou queremos conquistar, ou queremos aparentar, ou queremos ser, ou o nosso fundamento está na rocha. Jesus é a rocha, Ele é a pedra, Ele é o firmamento, é nele que está todo o fundamento. Vivemos num mundo de aparência, num mundo que para ter, eu preciso demonstrar que eu tenho, eu preciso demonstrar. Se eu não demonstro o que eu tenho, o que eu sou, o que eu conquistei, não representa que eu sou uma pessoa bem-sucedida em Cristo. Mas não é o que nós vemos nas Escrituras. Não é o que o apóstolo Paulo mostra, não é o que os apóstolos mostram. A vida deles não representava o que eles tinham físico, mas o que eles viviam em Cristo espiritualmente. Aonde está o seu fundamento? Representa a tua permanência. Aonde está o seu fundamento? Representa o lugar que você quer alcançar a eternidade ou não. Aonde está o seu fundamento? Representa o poder de Deus através da sua vida. Ah, Senhor, que nesta manhã a nossa mente possa ser aberta à verdade e ao princípio de todas as coisas. Que possamos abrir o nosso entendimento à realidade vivida por meio da Tua Palavra, por meio das Escrituras. Que venha Teu grande exército nesse lugar, ordenados por Ti, meu amado Jesus, e pelo Teu Espírito que habita em nós. Que a nossa mente abra a revelação do Teu conhecimento, a revelação do Teu entendimento, tirando toda a estrutura física que não é Tua. Ah, Senhor, olha cá. Eu quero ouvir a Tua voz clara e audível nesta manhã. Não há nada que não possamos receber de Ti. Mas para isso a nossa mente precisa ser aberta a uma verdade, para que possamos receber essa verdade. Queremos entesourar, Senhor, não para este mundo, mas para a eternidade. Queremos entesourar, Senhor, para que as futuras gerações, Senhor, recebam tudo que está sendo apresentado no campo espiritual e torne realidade na vida deles. Porque o que semeamos muitas vezes não é para agora, mas semeamos para as gerações futuras, Senhor. E isso precisa vir de impacto, Senhor, por meio da nossa vida, da nossa escolha, da nossa negação, da nossa conduta, da nossa fé e esperança, por meio de Ti, Senhor. E que esta igreja seja um lugar de celeiros, ó Pai. Queremos ser um lugar de celeiro, um lugar de encher celeiros, ó Pai. Queremos ser um lugar, ó Pai, de encher para futuras gerações, ó Deus. Como o apóstolo Paulo regou, e tantos outros regaram, que não foi para estes dias,
os dias deles, mas foi até hoje sendo cumprido e sendo um lugar de comermos e alimentarmos de tudo que eles regaram no período deles. Que este ministério, que o povo que faz parte deste ministério, Senhor, não apenas reguem para este momento, mas que reguem para futuras gerações, para que a Tua palavra perpetue, Senhor. Não importando o tempo, não importando as décadas, nem anos, não importando, Senhor, mas alcançando e vivendo o propósito, para a glória do Teu nome. Você pode dar a melhor salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus, pode se assentar. Nós tivemos um ano na nossa igreja que nós fizemos um ano de encher os celeiros. Quem lembra? E eu perguntava para o Senhor, Senhor, o Senhor me trouxe tantas visões recentemente, e novamente o Senhor mandava encher os celeiros, encher os celeiros, encher os celeiros, e eu enchi os celeiros orando ao Senhor por meio do Teu Espírito. E eu fiz uma pergunta, por que encher tantos os celeiros? E eu falava, Senhor, por que não estamos vivendo tudo que o Senhor me mostra que nós estamos enchendo os celeiros? E aqui neste altar o Senhor disse, você está enchendo os celeiros, mas é para futuras gerações, não é tudo para agora. Ele sabe o tempo que Ele vai distribuindo cada pedra preciosa, cada semente, cada produto que Ele vai mandando colocar no celeiro. Ele sabe quando Ele libera. Amém? Que a sustentação, os fundamentos, a base, que vem por meio da palavra. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo do 9 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Amém? Feche seus olhos, que o teu entendimento abra a verdade desta palavra por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nós olhamos o livro de Colossenses, a gente quer entender o motivo que levou Paulo a escrever, o período. Então, o livro de Colossenses, ele estava situado na cidade era o povo de Colossos, ok? Que ficava no vale do rio Lico, na parte sulina da antiga Frígia, que se localizava no oeste da Turquia moderna. Então, mais ou menos, você vai situando aonde ficava a igreja de Colossenses, ok?
Tudo bem? Presta atenção aqui nessa parte. Ficava a 130 quilômetros da igreja de Éfeso. Então, imagina, naquela época não tinha carro. Se fosse carro, ia durar o quê? 1h30? Mais ou menos de carro, né? Mas se fosse a pé, imagina. Ou a cavalo, né? Imagina quanto tempo duraria até chegar àquele local, ok? Então, vocês vão entendendo mais ou menos a distância de uma igreja para a outra. Olha como se movimentava o reino de Deus naquele período. Paulo, enquanto tinha a sua base em Éfeso, durante um período de 2 a 3 anos, que isso mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, e capítulo 20, versículo 31, Paulo enviava os seus representantes para levar a mensagem, as cartas, ok? As cidades mais distantes. E Epáfras era a pessoa usada por Deus que ia até Paulo e que ia até Colossos para o povo de Colossenses, para falar o que estava acontecendo, e Paulo era que enviava a carta por meio dele. Deu para entender? Está claro aqui essa parte? Glória a Deus. Paulo, naquele momento, aonde ele estava? Na prisão. Deu para entender? Abre-se um parênteses. Eu estou falando algo que o Senhor me trouxe aqui, quando eu subi no altar. Qual é a visão que você está idealizando no reino? A da palavra genuína? A da palavra que te convém? Ou a palavra genuína conectada com poder aquisitivo? Epáfras foi até Paulo. Paulo não tirava foto num carro, numa carroça cheia de ouro. Paulo, ele não estava em uma mansão comendo dos manjares, para que acreditasse quem ele era em Deus. Deu para você entender? Paulo não estava na igreja de Éfeso, cheios de painel, de luzes, nada disso. Paulo estava na prisão. Você está entendendo o que eu quero falar? Qual espírito habita em você? É o Espírito Santo? Ou é o seu espírito da carne? Que para você acreditar na palavra genuína, você precisa ver o status da vida daquela pessoa bem-sucedida. Não representa que uma pessoa usada por Deus não possa ser bem-sucedida. Ela pode. Nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus. Mas isso não representa que esse olhar que você deve ter sobre isso. Paulo, naquela prisão, ele começa a falar para a igreja de Colossenses. E ele começa a alinhar. Ele não foi aquele que iniciou com aquele fundamento na igreja. Não foi ele não era aquele apóstolo que estava ali na construção diária da palavra. Mas ele foi levantado para orientar a distância. Aonde? Na prisão. Imagina nos dias de hoje. O povo hoje ia matar o apóstolo Paulo. O povo ia matar o poder do Espírito Santo que habita dentro do apóstolo Paulo, porque ele estava onde? Na prisão. Mas ele estava na prisão não porque ele matou um homem, ele estava na prisão não porque ele roubou, ele estava na prisão porque ele pregava de Jesus. Então,
O primeiro fundamento que queremos derrubar hoje, o Senhor está me levando a tomar a mensagem numa outra direção, qual é o fundamento que você quer que as pessoas vejam em você? Você quer que ela veja Cristo em você, ou você quer que ela veja que você é popular e bem-sucedido? E tendo Cristo. Então, já vamos derrubar aqui situações. Eu posso ter Cristo, eu posso ser conhecida por meio dEle, para a glória dEle, e pela infinita bondade e misericórdia dEle. Eu posso ser bem-sucedido, mas essa não é a marca. Hoje, as redes sociais, eles falam assim, que você deve tirar uma foto, filmar-se dentro de um carro que tem banco de couro. Então, qual é a imagem que você quer passar? Não é o fundamento desse ministério local. O fundamento desse ministério local é a palavra. Genuína como ela é. É isso aqui. Se Deus me der a graça de ter um carro muito bem sucedido, por que não? Mas eu não preciso mostrar nada, nem aparentar nada, para que a minha voz seja ouvida. Para que a minha voz seja ouvida, eu tenho que caminhar em Cristo. Eu tenho que ter uma vida em Cristo, eu tenho que ter fundamentos em Cristo. Faz sentido? Amém. Que este ministério local, levanta as tuas mãos. Declare, você vai repetir comigo, você vai profetizar sobre esta casa, os fundamentos dessa casa. Que este ministério local caminhe nos fundamentos certos. Em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, não precisando aparentar nada, mas que viva a palavra viva, como ela é, para a glória dEle. Que este ministério se diminua, para que Cristo cresça, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma das coisas mais importantes de uma igreja é a membresia. Por quê, pastora? Porque o membro que conhece a palavra, ele vai interceder para que os pastores da igreja local não se percam no caminho da palavra e nem da vaidade. Deu para entender? Por isso a gente fala, vem para a escola bíblica, faz teologia, vem fazer discipulado nos pequenos grupos, vem aprender a palavra para que você seja um intercessor. Por isso que o inimigo tem feito com que a imagem real da igreja seja adotada numa visão do que tem para você ir fazer parte daquele ministério. Não é o que a igreja tem. Não é o que os pastores têm. Não é o que os irmãos em Cristo têm. É isso aqui. É vida. Porém, não é errado você ter tudo isso. Mas isso é a consequência, algo que veio. Não pode ser seu fundamento. Ok? Ok? Então, um pilar que nós temos que derrubar, saiu um pouco da mensagem, mas o Senhor está mandando eu falar, eu tenho que falar. Nós temos que derrubar pilares que nós construímos, que eu preciso ser bem-sucedido. Não, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? Eu preciso viver a palavra, conhecer a palavra, porque a palavra é Cristo. Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra viva. Então, quando eu leio a palavra, eu conheço Jesus, eu conheço o Pai, eu conheço o Espírito Santo, e eu vivo essa palavra, ok? Então, são pilares que você vai ter que se arrepender e pedir para Deus remover. Ok? Tudo bem? Amém? Aí você vai tirar um monte de cobrança que você carrega de você mesmo, porque eu me sinto um fracassado, eu não consigo. Você vai desmontar tudo isso em você. Tudo isso você vai desmontar, você vai viver mais leve. E você vai deixar Deus te dar tudo isso, porque Ele quer te dar.
Só que muitas vezes nós priorizamos outras coisas antes de priorizar a Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele estava na prisão, ok? E ele enviava os seus representantes a sua carta. E lá na prisão, ele veio para relatar que a igreja de Colossos estava correspondendo bem. Só que a igreja de Colossos tinha alguns problemas e que precisavam ser resolvidos. Precisava ter alinhamentos dos problemas que a igreja vivia. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele começa assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. O apóstolo Paulo não cessava de orar. Ele não cessava de orar por aquela igreja, aquele local, aquele povo. Ok? Ele não cessava. E ele pedia para que Deus... que transbordeis, ele pedia para que transbordasse o povo de pleno conhecimento, repete, entendimento espiritual, a sua vontade. Por que ele pedia? Ele pedia para que o entendimento espiritual, ele pedia para que o conhecimento de Deus, a sabedoria, o entendimento espiritual gerasse sabedoria, gerasse um mover na vida da pessoa. Ou seja, quando eu peço para Deus que Ele te dê toda a sabedoria e entendimento espiritual, você vai passar a viver a vontade de Deus. Então, eu não posso caminhar com o meu entendimento ele é falho. Eu não posso caminhar com o entendimento do meu irmão. Por mais que conheça a palavra, eu posso ouvir o entendimento do que ele entendeu da palavra, mas eu devo procurar um entendimento por meio do Espírito Santo. Eu tenho que procurar a sabedoria que vem por meio do Espírito Santo, que é espiritual, para entender a vontade de Deus, do que Ele quer revelar a mim, do que Ele quer falar para mim, e como Ele quer me usar, como Ele quer me transformar, e como Ele quer que eu caminhe e avance. A falha da igreja é depender do outro e não de Deus. Esse é o erro da igreja. Ele depende do ser humano, que ore por ele, que cuide dele, que viva a vida dessa forma. Nós podemos ser aquelas pessoas que te puxamos para essa caminhada, mas a partir do momento que você caminha em Cristo, você tem que lutar em ter conhecimento e entender. Vamos lá, um advogado. O advogado, ele faz lá advocacia, e ele tem que estudar muito para entender as leis. Ele tem que buscar entender, e as leis estão sempre sendo mudadas. Nós temos que ir até o trono de Deus, para que Ele revele as coisas ocultas que Ele tem para nós e o nosso propósito. Nós vivemos um ataque diário do inimigo, querendo tirar você desse foco, do proposital que Deus tem na sua vida. E o que Ele tem para você no reino. Então, para isso, você deve buscar diante dEle, diante do Senhor, por meio do Espírito Santo, pleno conhecimento e toda a sabedoria e entendimento espiritual para entender o pleno conhecimento da sabedoria de Deus sobre você. Eu posso falar algumas coisas que Deus revelou a seu respeito, mas o pleno conhecimento de quem você é, da vontade dEle para a sua vida, é Ele que vai dar com totalidade, não eu. Deu para você entender? Eu posso saber partes, nunca vou ter resposta de tudo na sua vida, e não tenho nem da minha, o que dirá da sua? Ninguém tem respostas todas de você. Não há profeta, não há ninguém que tenha, é Deus que vai se revelar somente a você. E você precisa ir para esse lugar. E esse lugar, ele é um esforço, é um desejar desesperadamente, é tempo parado
na vida que você corre tanto, você abre mão desse tempo, abre mão de passear, de conviver com pessoas, para buscar esse lugar nele. Deu para você entender? E nós estamos desafiando a um ano de plenitude, graça sobre graça, a levar a igreja a viver esse lugar. E é um dos desafios mais difíceis, porque a gente marca oração e o povo de Deus não vem para orar. A gente marca adoração, o povo de Deus não vem para adorar. A gente marca não sei o que, o povo de Deus não vem. Por quê? Porque o povo de Deus tem muita coisa para viver, menos viver em Deus. Aí vai buscar o conselho de um profeta, não sabe nem a vida do profeta. E dependendo, passa-se anos, você nem recebeu. Mas não adianta o profeta profetizar, se você não vai viver. O profeta pode profetizar, se você não vive, é a semente parada. Você já viu? Pega um saco de feijão. O Senhor vem falando muito isso comigo. Pega um saco de feijão. O saco de feijão vencido, não é verdade? Ou dependendo do local úmido que ele está, o que acontece dentro dele? Caramujo. Dá para usar o feijão? Você tem até nojo. Deus tem tantas sementes para derramar na terra, que é o nosso coração, na nossa vida, mas não consegue nem ser derramada. Por quê? Porque elas estão enchendo de caramujo. Porque elas estão ensacadas. Porque o tesouro não está sendo na presença dele, a vida nele. O teu tesouro está sendo na corrida desse mundo, das conquistas desse mundo. Não é errado você lutar, você trabalhar, você viver, mas você precisa ir à origem, à fonte certa. A fonte certa é ele. Você entende? Diga glória a Deus. A sabedoria e o entendimento são juntadas em uma compreensão da vontade de Deus. São 3 qualidades que pertencem a nós quando vivem na direção do Espírito da verdade. O Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para Paulo, são dons incorporadores de Cristo. E ele fala isso em Colossenses 2:23, eu quero que você abra Colossenses 2:23, que diz assim a palavra do Senhor: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade. Capítulo 2, versículo 2 e 3, capítulo 2 de Colossenses 2 e 3. Que diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Olha que poderoso. Eu quero conhecer os mistérios de Deus sobre a minha vida, sobre a Igreja Batista Moraxá. Porque Ele me plantou e, através da nossa vida, Ele abriu esse ministério. Quanta confiança Ele regou em mim, no meu esposo. É inacreditável. Como Ele confiou em mim. O ser humano não confia, mas Ele confiou em nós. Eu quero conhecer os mistérios dEle. Versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Há tesouros da sabedoria de Deus que nos leva a sair das estratégias ruins que nós estamos vivendo, das situações de escassez, das dificuldades financeiras, das dificuldades emocionais, familiares, das perseguições desse mundo, das estratégias, chaves celestiais que abrem portas para termos acesso à provisão e a lugares que Deus quer nos levar. Mas para isso o apóstolo Paulo fala que
toda sabedoria e entendimento. Ele ora para que o povo receba esse lugar e não seja enganado por falsos deuses, não seja enganado pelas idolatrias desse mundo, não sejam enganados pelas coisas desse mundo, por ações. Eu tenho que entrar com o pé direito, senão eu vou ter má sorte. Eu tenho que passar por debaixo de uma escada. Não posso passar debaixo da escada, que é má sorte. Um gato preto é má sorte. As idolatrias desse mundo, as coisas desse mundo, métodos humanos. Ele nos tira um método humano. Para estar em Deus, eu preciso que alguém ore comigo. Não, é só você falar que Ele te ouve. Ele rompeu aquilo que impedia termos o acesso, e temos acesso por meio do seu Espírito. Aonde você gritar, Deus vai te ouvir. Ele te ouve. Deus te ouve. Deu para você entender, Ele te ouve. Temos que derrubar esse pensamento pequeno de que Deus não ouve. Voltando aqui no capítulo 1. Versículo 10, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele quer que você frutifique na boa obra. Para você frutificar, você tem que lançar sementes de Deus. Você tem regado da semente, da palavra, da boa palavra. Você tem alimentado a boa palavra. Você tem meditado na palavra. A questão não é o tanto que você lê da Bíblia, a questão é como você lê a Bíblia. A questão é se você lê um versículo, você parou para refletir o versículo, para abrir o seu entendimento. Quando eu vou ler a palavra, eu não posso ler a seco, eu tenho que falar com o Espírito Santo, eu tenho que pedir para o Espírito Santo me trazer a revelação da palavra, para que eu possa entender o que Ele está falando. Não é a quantidade, não é uma maratona de quanto você lê a Bíblia, mas é como você permite ela falar com você, e ela tratar e trabalhar com você, e ao mesmo tempo como ela te leva a entender o próximo, e a chorar pelos irmãos, pela igreja do Senhor, pela nossa nação, pelo mundo. Eu tive uma experiência muito linda, que eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma experiência desse porte. Eu tive uma visão há umas 2 semanas, eu com a boca cheia de ponto, e a misericórdia de Deus é linda na minha vida. Ele me levava, comecei a adorá-lo. E naquele momento, eu tenho um sonho de cantar, mas eu não canto. Eu tenho um sonho de ter uma voz linda, mas eu não tenho. Mas para Deus nada é impossível, certo? Ok? E eu, por quê? Não porque eu quero cantar no altar, eu quero fazer parte de... Não, porque eu quero cantar para Ele. Eu e Ele, eu quero cantar, eu creio, porque eu creio numa adoração profética, eu creio no lugar que nós entramos por meio da adoração, e eu creio nesse lugar, só me falta a voz. Eu falo, Senhor, só me falta a voz, Jesus. Mas eu chego lá, para a glória de Deus. E naquele momento, o Senhor me levava a declarar que se levantassem os adoradores. E aí eu vi o Senhor me levando a um lugar alto. Naquele lugar alto, Ele me levava a ver toda a terra. Toda a terra. É como se eu visse todo o continente, toda a terra, os continentes, de forma plana. E Ele me levava a ver do alto. E eu falava, Senhor, que privilégio de visão. É assim que o Senhor olha para a terra, para as nações, plana, vendo tudo. E Ele falava, é assim. E quando eu vinha toda a terra, todos os países, cidades, eu vou falando, eu vou tendo a visão. Eu via luzes em lugares. E Ele falava, são os adoradores. E Ele me levava a declarar que a verdadeira adoração subisse
no trono dele. E eu começava a falar, Senhor, que suba as adorações em cada parte do mundo, aonde estiver um coração te adorando, que suba no teu trono. Receba, receba, Senhor, a adoração. E eu ia declarando, eu fui sendo levada pelo Espírito Santo nesse momento. Que suba a cada adoração. Eu quero te dizer, você pode estar no seu banheiro, tomando banho. Se você estiver adorando, Deus está te ouvindo. Você pode estar no cantinho no metrô, na sua mente adorando, ou na rua. Eu ando na rua cantando, gente. Quem me vê na rua fala, essa pastora está louca. Não, eu estou cantando no meio da rua. Estou no mercado, eu estou cantando. Aonde eu vou, canto. Né? O Senhor sobe a adoração. Sobe a adoração. E aí, o Espírito Santo começa a dizer que a verdadeira adoração seja colocada nos corações, tirando a falsa adoração. Removendo a falsa adoração. Adoração por interesses, por ganância, por conquista, e não a adoração genuína que é para Ele. Ele me levava a chorar, mudando os corações, tirando a mentira, o espírito da mentira, para trazer o espírito da verdade. Como é que eu sei a verdadeira adoração? É a entrega, é o que eu quero dar a Ele. Tudo começa o que eu quero dar a Ele. Não o que eu quero me dar, não o que eu quero dar para os outros, é o que eu quero dar a Ele. Há tesouros que Ele quer te revelar. E como Ele vê tudo. Então, o que eu quero te falar com essa visão foi algo poderoso. Ele me levou horas nesse lugar. Ele me levava horas a clamar nesse lugar. Mas, resumidamente, eu quero te dizer que Ele vê cada atitude, tudo que você expressa, aonde está o fundamento daquilo que você expressa, aonde está o seu coração, é onde Ele vai receber. É o que Ele vai receber. E tudo Ele vê, e mexe no campo espiritual, mexe no trono de Deus, mexe no céu. E eu quero te dizer, a maneira que nós posicionamos, vai mexer no céu, vai mexer no inferno. Que possamos mexer no céu, e o céu vir para a terra, para que possamos receber o reino de Deus, e fazer dessa terra ser um lugar habitável. Em nome de Jesus. Você pode não acreditar que você está sendo movimentado para transformar a terra num lugar habitável. Mas você vendo ou não vendo, você acreditando ou não acreditando, você é um instrumento de Deus para trazer a eternidade, o céu na terra, que venha o reino de Deus, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Nós trazemos o reino de Deus para a terra, para tirar os escombros, o pecado, a maldade. Então se posiciona, amada igreja. Seja um lugar onde o Espírito da verdade governe sobre você. Nas suas fraquezas, nas tentações que você vive e é confrontado dia a dia pelo inimigo. O ataque da mente. Nunca se viu um tempo que crianças com 10, 11 anos têm recebido ataque em olhar pornografia e não sabe por quê. E quando você pergunta, fala, é uma voz que veio da minha mente, é uma voz que disse para eu fazer isso. É o espírito da morte, é o espírito profano, e é onde o Espírito de Deus, Ele tem que incendiar em nós, para que o poder da presença de Deus, na minha vida, na sua vida, regue esta terra. O diabo quer que você acredite que você é um Zé Ninguém. Pisa na cabeça de Satanás. Há uma diferença de sermos dependentes dEle, reconhecendo que somos, vem dEle. Há outra diferença, você
acabar com você. Não deixa o diabo acabar com você. Não deixa ninguém acabar com você. Você é filho do Deus Altíssimo, você carrega a coisa mais linda, preciosa que Jesus deixou, o seu Espírito. Então eu falo com Ele, eu caminho com Ele, Ele está aqui, ó. Ele não está aqui, o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele não está aqui para eu estender minha mão aqui, Ele está aqui. Então eu falo com Ele, então eu adoro, então eu louvo a Ele, e Ele conecta ao céu. É Ele, não é você, é Ele que conecta ao céu. Ele habita em você. A Bíblia fala que quando o tempo chegar, o Espírito Santo sairá da terra. Sairá do nosso meio. As pessoas não vão saber mais o que é o amor, o que é a transformação, a maldade vai proliferar. Quem nos leva a um arrependimento é o Espírito Santo. Amém? Eu falo todos os dias, há um desejo que arde na minha alma. John Wesley, ele tinha um grande desejo. Ele desejava que a presença de Deus, que o poder do Espírito Santo tomasse aquele local. O meu desejo é que esta igreja, onde for, Deus, a presença dEle, o poder do Espírito Santo, te leve a abrir o teu entendimento, a revelação dEle, a ponto de você levantar dessa cadeira e dizer, o Senhor disse... E ser um instrumento para transformar, mudar pessoas, ajudar pessoas. Há uma geração que luta e grita por pranto de socorro. E nós somos o povo chamado para levantar essa nova geração. Você tem 40, você tem 50, você tem 60, não importa a tua idade, o Senhor te deu força, a unção de um boi selvagem, para levantar esta geração neste lugar. Aonde há impedimento, é onde mais haverá o poder. O impedimento deste ministério é levantar os jovens, jovens serem fervorosos nesse lugar, constante, aonde o inimigo luta para que não haja, é onde haverá o poder de Deus. Mas a Bíblia fala, e ele mostra em vários aspectos, uma minoria que se reunia, e nessa minoria havia poder. É fácil ir para um lugar que é cheio de jovens. Já está construído. Mas aonde não tem, é onde será usado no poder. Porque será o lugar de gerações de jovens. Você está entendendo? Mãe, pai, traga seu filho para a igreja. Mãe, pai, seu filho é solteiro, traz seu filho para a igreja. Enquanto ele não é casado, você determina com seu filho. O filho tem que conhecer a direção do pai e da mãe, dando norte das coisas que devem ser feitas. O filho é solteiro, ele segue a vida, como diz a própria palavra, deixar pai e mãe. Mas casado, deixa pai e mãe, mas solteiro, tem que dar norte. Vai para a igreja. Hoje não estou afim, mas tu vai para a igreja. Mas tu vai para a igreja. Hoje a palavra vai falar com você. Vai vir na igreja e não vai morrer. Vai morrer lá fora, se não vier na igreja. Deu para entender? A força Deus deu para você, mãe e pai. Mãe, você gerou teu filho aqui, ó. Não foi no ventre de outra, foi no teu. Foi no teu. E olha que tem muita mãe que adota filho e parece que ama mais do que uma mãe que gerou um filho no seu ventre. Então você vai se posicionar. Não é brigando, não é matando, não é xingando, é dizer, você vai para a igreja. Por quê? Porque eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor para você. E sempre foi assim na minha casa. Autoridade. Há uma diferença de querer exercê-la, outra diferença de ter autoridade.
E Deus deu autoridade para nós. Pastora, mas o filho vai pegando 20 e poucos anos, 30 anos, fica difícil, eu concordo. Já vai passando dos 18, nem 18, já 16 é só misericórdia. É só misericórdia, mas você vai para esse lugar em Deus, Ele vai te dar uma voz ativa. A sua voz é uma voz de autoridade. O som da sua voz, por meio do Espírito Santo, vai penetrar no coração do seu filho e vai ajudá-lo a voltar à casa do Senhor. Entende? Quando o diabo colocar medo em você, ou descrença, são estruturas espirituais que você está crendo mais do que autoridade por meio de Cristo. Paulo, ele vai falando aqui, que ele fala da autoridade. Versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Nós somos revestidos de força, de poder. Nós somos revestidos de todo o fortalecimento, segundo a força da glória. Ele nos dá força, Ele nos dá autoridade, Ele nos dá ousadia para ajudar a alinhar. Não importa se é na sua igreja que seu filho vai, se é em outra igreja, o importante é ele estar na igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, e que ele seja luz naquele lugar. Os filhos caminham pelo que eles veem. Hoje eu não quero ir na igreja, estou cansada, vamos ficar em casa. Então o que o filho fala? Ele vai barganhar. Na próxima ele que vai falar: mãe, hoje eu não estou afim de ir para a igreja. Quantas vezes você mais faltou e você quer que seu filho vá para a igreja? Você mais falta e você quer que seu filho vá? Aí você cobra Deus porque seu filho não vai na igreja, mas você tem culpa de que seu filho não vai na igreja. Quantas vezes você senta na mesa e fofoca, seu filho pega a birra do irmão do lado e não quer ir na igreja. Aí a culpa é da igreja, não é a igreja. Onde você for, você vai ter esse problema, porque o problema está na sua língua. Não é a igreja, é você. Só reclama do marido, só reclama da esposa. Não é isso que Ele te deu. Ele não te deu. Quem está te dando essa revelação da mentira, do conhecimento, é Satanás, não é de Deus. A verdadeira revelação do Espírito de Deus é como sair da luta que você está vivendo, como sair do caos do seu casamento, como sair da luta do seu filho, como sair da luta da sua família. Como sair? Como sair? Muitas coisas não é o falar, é o joelho no chão, é o pranto diante de Deus. Chorar pelo seu filho, profetizar sobre o seu filho, gerar, porque seu filho não tem a força que você tem hoje. Seu filho é menino, menina, como você era na sua juventude. Eu, na minha juventude, eu tinha tantos receios, eu era tão incrédula. Hoje eu tenho uma força, são fundamentos que Ele me deu, que eu não me abalo, eu não desisto, eu não saio, porque Ele gerou isso em mim, e aonde eu vou eu arrasto pessoas para estar nele, porque eu creio. E eu choro, e como é que eu faço? Primeiro é na oração, é na lágrima, na oculta, onde ninguém vê, onde ninguém sabe o meu choro, o meu pranto. Tudo é ali, no Senhor. É Ele que muda coração, Ele muda fundamentos, Ele muda tudo. Mãe, olha, eu estou saindo aqui da mensagem. Mãe, olha o celular do seu filho, da sua filha. Pega o notebook, olha o histórico do que ele vê no computador. Fica de olho no seu filho, na sua filha. São vozes que estão entrando na mente, dizendo o que eles têm que cessar. E o que nós estamos fazendo? Largando eles para que a internet, o YouTube, os amigos, a amiga da escola, cuide deles. Tem que caminhar aqui, da responsabilidade, lançar voo, mas vigilante como a serpente. A Bíblia fala prudente como a serpente. Na minha casa, não. Na minha casa, não. Amém? E continua aqui o apóstolo Paulo, saindo totalmente um pouco, mas dando a entender. Ele está mandando eu falar, eu vou falar.
Ele está mandando falar, eu vou falar. Ok? Eu preciso falar porque Ele te ama, Ele me ama, Ele quer cuidar de nós, Ele quer cuidar da sua casa. Antes que o pior aconteça. Antes que o pior aconteça. Ok? Ele vai falando, no versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos da parte que vos cabe a herança dos santos. Olha que lindo o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou quando você veio para Cristo e Ele te transportou. Deu para você entender? Olha como mexeu no campo espiritual. Ele te migrou. Ele te transportou ao lugar do reino de Deus. Ele mexeu no campo espiritual. Ele tirou você da morte para te levar a um lugar de vida. Ele transportou, ele mexeu no eixo espiritual, dizendo para Satanás, é meu, é lavado pelo meu sangue. Ele é livre. Deu para entender? Então, quando alguém aceita Jesus, o nome seu é escrito no livro da vida. Ou seja, está registrado o lugar que Ele te transportou. Deu para entender? Não é poderoso? Então diga, eu não estou em qualquer lugar. Eu não estou de qualquer lugar. Eu estou sendo cuidado com o melhor. Ao único que é digno de adoração, Jesus Cristo. Amém? Diga glória a Deus. Versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele nos leva de uma redenção, da remissão dos pecados. João Batista, ele falava, arrependei-vos, nos leva a nos redimir de todo o pecado, ok? De todo o pecado. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Há um só Senhor, há um só Cristo, Ele é o único que é digno de adoração, Ele é o único que nos dá acesso ao Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai eterno, que enviou seu Filho por amor de cada um de nós, que nos deu a chance de sermos resgatados, de sermos transportados para um lugar de vida, sendo perdoados os nossos pecados, vivendo uma vida redimida nele, para que por meio dele possamos receber a revelação de todo conhecimento, a revelação de todo entendimento, abrindo a nossa mente, para que possamos entender e compreender as riquezas celestiais, o seu tesouro, de tudo que Ele tem para nós. Aonde você quer chegar? É o lugar mais ali que você vai estar nele. Enoque andou com Deus. Enoque não morreu. Ele foi transportado para Deus. Aonde você quer chegar? Paulo estava na prisão, o pastor ontem falando. E ali ele cantando, adorando a Deus. Prisões abrindo, poder de Deus manifestando, pessoas sendo curadas. Aquele homem preso, as suas vestes curavam. A sombra dos apóstolos curava. E não é riqueza. Riqueza não é sinônimo de presença de Deus. Conquista não é sinônimo da presença de Deus. Se Deus te deu uma sabedoria, uma chave, tem até o testemunho de uma pessoa, pode se colocar em pé, nós vamos encerrar. Era um casal que clamava a Deus por ter uma vida bem-sucedida. Clamava a Deus que Deus fizesse algo. E ali, eles eram usados em química.
E ali Deus deu uma estratégia, uma sabedoria de um produto. E eles fizeram esse produto, que é uma tinta, alguma coisa assim. E eles fizeram esse produto. Eles venderam tanto nos Estados Unidos, foi um boom, que ele conseguiu vender a empresa após 1 ano. Ele vendeu a empresa por milhões de dólares. Hoje, esse recurso sustenta a própria vida deles, e eles fazem missões em nações. A questão é, o seu coração está aonde para que ele abra portas celestiais? Aonde está o seu coração? Eu quero que você desmonte toda a cobrança que o diabo tem colocado sobre você, que você tem que ser e você tem que alcançar. Eu quero que você seja o que você tem que ser nele, para que você possa ser o que você tem que ser em você. Toda busca que eu tenho para atingir algo, para demonstrar qualquer coisa, você vai morrer no meio de um oceano nadando sem parar. Então Ele quer te livrar desse lugar. O tempo da espera, esse lugar que parece interminável, que parece ser longo, que você está caminhando, é o tempo que está te levando a uma estrutura poderosa nele. Por isso você tem que habitar nele. Ontem foi uma das coisas que o pastor Tiago disse, trazendo à memória a vida de José. José, para chegar aonde chegou, ele passou por um processo, mas mostrava na Bíblia que Deus estava com ele. Deus está com você. Diga, Deus está comigo. Deus me ama. Ele morreu por uma humanidade que nem sequer Jesus tinha. Representa o amor de Deus. A gente quer condenar quem não tem Jesus, mas Deus deu seu Filho por até aqueles que não tinham Jesus. São tantos pilares que nós temos que quebrar em nós. Feche seus olhos. Que Ele abra o seu entendimento, a revelação dEle. Que toda a sabedoria, todo o conhecimento venha em você, nesse momento agora. Que Ele te capacite no cuidado da sua casa, da sua família. Mulher, você é alguém que Deus gerou para edificar a sua casa. Senhor, como muitas vezes a igreja tem querido abrir mão da sua família, muitas vezes a igreja abre mão de ti. Por isso que a tua palavra fala da importância do casamento, de não abrir mão do casamento e lutar pelo casamento. Que nós, como filhos que somos teus, possamos ser instrumentos vivos para lutar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa descendência, pelas gerações futuras. Como o Senhor levava a igreja de Colossenses, por meio do apóstolo Paulo, a não entrar nas coisas deste mundo, nas filosofias deste mundo, nas filosofias das coisas que vemos, nas coisas terrenas, das coisas humanas, mas que entendêssemos que o maior fundamento, a pedra angular, és tu, Jesus.
e que em Ti que está a nossa vida, a nossa sustentação, tudo é em Ti, tudo é para Ti, tudo vem de Ti, e é por meio do Teu nome. A palavra fala que o Senhor está acima de toda a potestade, de todo o principado, há poder em Ti, e o poder em Ti que vem habitar na vida de cada um que aqui está, tanto para transformar e libertar a própria vida, como para transformar e libertar o casamento, como para transformar e libertar a vida de seus filhos. Não adianta ganharmos o mundo inteiro, quando não conseguimos salvar a própria casa. Ajuda-nos a salvar a própria casa, ajuda-nos, ó Pai, a cuidar da nossa casa, ajuda-nos a termos a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento, para instruir os nossos filhos no caminho que deve andar. Nunca é de baixo para cima, é de cima para baixo, é dos pais para os filhos, é dos pais para os filhos, é dos pais para os filhos, Senhor. Queremos ser capacitados pelo Teu Espírito nesta manhã. Queremos receber as chaves espirituais para abrir portas, revelações, para que a nossa casa seja sustentada, a nossa descendência, ela cresça de geração em geração. Não deixa o inimigo ceifar, não deixa o inimigo matar, não deixa o inimigo atrofiar, Senhor, porque o que ele tem querido é atrofiar. Protegemos os filhos de lugares, de irem para determinados lugares, mas o inimigo tem atacado a própria mente. Pais, levanta os pais para orarem todos os dias pela mente dos filhos. Levanta os pais para orarem pelos filhos, para escutar, para guardar pela palavra. Senhor, que cada um comece a ver, viver e poder testificar tempo na Tua presença de coisas que o Senhor está fazendo. Tira, Senhor, tira os impedimentos, ó Pai, a sequidão. Cada pessoa, cada criança é com uma joia preciosa. A inocência está sendo perdida. E a igreja está perdendo tempo com aparências. A igreja está perdendo tempo deslumbrando o que não é para deslumbrar. O Senhor não quer horas em nós nas redes sociais. O Senhor quer horas de nós em Ti. Tira toda a dependência humana e nos leva-nos a viver uma dependência divina. Tira as dependências humanas. Desmonta, Senhor, as dependências humanas. Desmonta, Senhor, que possamos viver, Senhor, o Teu fundamento na Tua presença, Senhor. Uma presença estar em Ti, uma presença de estar em Ti, Senhor. Desmonta, Senhor, todo encantamento, toda ação humana manipuladora, Pai, em nome de Jesus. Toda a palavra lançada e dita, dizendo que não vou na igreja porque não tem jovens. A voz de Satanás colocando isso no coração vai sair agora. Vai sair por esta porta. Eu declaro saindo agora por esse lugar agora, na mente e no coração desses jovens, desses adolescentes. Eu declaro agora em nome de Jesus um firmamento por meio do Seu Espírito, pela presença do nosso Senhor Jesus, te trazendo o anseio de estar na casa, porque você quer estar com Cristo, e não porque você precisa de alguém, mas trazendo a verdade de que você precisa é dEle, e te firme nele como prioridade na sua vida. Eu quero que todos os jovens e adolescentes
venham à frente. Eu quero pastores e presbíteros estendendo a mão. Eu não estou preocupada com o horário. Eu estou preocupada com o futuro dessa geração. Vamos, corra, corra. Todos os jovens e adolescentes aqui na frente. Juniores, todos aqui na frente. O Emerson vai lá chamar. Vai lá, Emerson. Pastor Emerson. Todos aqui na frente. Nós vamos abençoar você. Você é geração eleita. Povo amado por Deus. Povo bendito do Senhor. A força do Senhor está sobre você. A alegria do Senhor está sobre você. Você é amado dEle. Você precisa do seu irmão. Todos nós precisamos um dos outros. Mas nós precisamos é dEle. Ele é a fonte da nossa vida. Ele é o princípio, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Você vai estender a mão, igreja. Você tem olho fresco. A unção de Deus está em você. Você vai estender a mão por esta geração. Aqui há 3 gerações. Jovens, adolescentes e juniores. Você vai gerar por esta geração. Você vai chorar por esta geração. Então você que fala em línguas, você vai começar a interceder com gemidos inexprimíveis. Você que não fala, você vai profetizar por meio da palavra sobre este lugar. Sobre este lugar. E se você sentir de abraçar alguém, você vai abraçar esse alguém. Se você sentir de pôr a mão sobre esse alguém, você vai pôr. Você vai orar, você vai gerar sobre esta geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar o teu poder. A tua presença manifestando sobre cada mente agora. O espírito da mentira sendo removido pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus. O espírito da mentira que tem atuado na oculta, na mente deles, no consciente deles, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Mas que o espírito da verdade, que venha a ser o fundamento, que é o Espírito Santo de Deus, sobre cada mente agora, em nome do Senhor Jesus, que a verdade da palavra, a verdade do trono de Deus, do reino de Deus, seja estabelecido na vida deles, por meio de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, que eles comecem a se ver como filhos amados, como uma geração eleita, uma geração bendita, uma geração amada por Deus, amada, que comece a levantar pastores, apóstolos, missionários, evangelistas, profetas, que comece a levantar mestres, oráculos de Deus, intercessores da casa do Senhor, adoradores da casa do Senhor. Que o Senhor comece a levantar sobre a vida dele os fundamentos da glória dele, do poder dele. Que durante a madrugada, durante no sono, durante a noite, que o Senhor comece a tocar e a falar com eles por meio de sonhos, por meio de visões, em nome de Jesus, por meio da palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O fogo santo, comece a pôr a mão na cabeça deles. O fogo santo venha sobre você e em você. O fogo santo venha sobre você em nome de Jesus. Receba do fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Tome a sua vida agora, tome a sua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba
Receba poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Que saia as mentiras ditas a seu respeito. As mentiras ditas a seu respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Célia, você é professora, Célia. Você é dona de uma escola. Você vai abençoar essa geração. A futura geração. Vem aqui, Célia. Vem aqui. Vem aqui como diretora de escola. Ele quer, filha, vamos lá. Você vai profetizar essa geração da educação, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, essas vidas. Que nenhum mal, Pai, que nenhum mal ataque a mente deles. Que eles possam, Senhor, estar sempre na sua presença. Pai, afasta de todo o perigo. Afasta, Pai, de toda má influência de rede social. Afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua mão, o Teu poder, a Tua vida sobre a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Maria, ora aqui, pastor. Pai, nós continuamos, Senhor, clamando por esses jovens. Continuamos, Senhor, colocando cada vida dessas diante do Teu altar. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha levantar uma geração que teme a Ti. Uma geração que Te conhece. Uma geração que não abandona o Deus que conhece. Mas é uma geração forte, Senhor. É uma geração forte. Senhor, nós clamamos a Ti que o Senhor venha levantar jovens neste lugar. Tementes a Ti. Jovens fortes na Tua presença, jovens cheios do Espírito Santo, jovens que vão fazer a diferença onde o Senhor os enviar, jovens que vão ser referência aonde o Senhor os colocar, jovens que vão ser referência na sua escola, jovens que vão ser referência na faculdade, jovens que vão ser referências na sua família, jovens que vão ser referências no seu local de trabalho. Pai, assim como o Senhor escolheu, o Senhor separou para Ti os profetas, o Senhor separou para Ti um povo santo, assim como o Senhor separou o Senhor José para fazer a diferença, assim como o Senhor separou Daniel e eram tão jovens. Separa esses, Deus, que nenhum desses se percam, que nenhum desses se percam, que nenhum desses se percam em nome do Senhor Jesus. Pai, lá em Timóteo fala que o Senhor escolheu, o apóstolo Paulo fala que o Senhor chamou, porque eles são fortes, eles são fortes, eles são fortes. Senhor, dá força que eles precisam para resistir o mal deste mundo, para resistir às forças deste mundo. Dá força, Senhor, que eles precisam, a sabedoria que eles precisam, a inteligência que eles precisam para resistir o mal deste mundo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus, levanta essa geração, uma geração que obedece pai e mãe, Senhor. Levanta uma geração, Senhor, responsável, uma geração que é temente a Ti, porque nós sabemos que está escrito na Tua palavra, Deus, que a bênção, Senhor, para aqueles que honram pai e mãe. Por isso, Senhor, remove do coração toda a rebeldia, Deus. Remove, Senhor, aquilo que é a internet, aquilo que o mundo tem colocado nele, Senhor. Remove, Pai, em nome do Senhor Jesus. E levanta uma geração que vai receber as bênçãos, vai receber as bênçãos da obediência, porque a bênção naquele que obedece pai e mãe, a bênçãos a ser liberadas. Pai, que essa geração seja mais inteligente do que a minha geração, que essa geração seja uma geração mais forte que a minha geração, que essa geração seja uma geração que tenha mais temor a Ti do que a minha geração, para que eles venham receber a bênção, Senhor, a bênção que é estar em Ti, a bênção da obediência, a bênção do temor, a bênção, Senhor, que está na Tua casa e na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu quero declarar, levanta sua mão, mãe e pai.
Eu quero declarar você no lugar celestial. Eu quero declarar você fazendo parte do reino de Deus, onde Deus, o nosso Pai, Ele é o cabeça da igreja, onde Jesus é aquele que toma com a sua mão em você, te declarando, te dando autoridade, fortalecimento, conhecimento, a verdade dele, te dando a ousadia, te dando a intrepidez, o desejo do clamar, do chorar e trazer no recanto dos teus braços os teus filhos na presença do Pai. Aonde teu filho estiver, onde teu filho estiver, você vai começar a pôr a mão nele, quando ele dorme, no sofá, na mesa, onde ele estiver, você vai abraçar e você vai profetizar sobre a vida dele, que ele te dê a voz profética, para profetizar sobre a sua casa, a sua família, que ele te coloque no lugar, que você veja, que você é amada dele, tirando os estilhaços de Satanás, contra a sua vida, mãe, contra a sua vida, pai, e abrindo a sua visão, para que você veja que a sua casa é casa do Senhor, a sua casa é habitação do Senhor, e você vai poder declarar: eu e minha casa servimos o Senhor. Dê a melhor salva de palmas a Jesus. Eu declaro a palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Todas as famílias da Igreja Batista Monachá serão famílias benditas. Gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo.